Alô, mundo, que a paz esteja convosco, Deus abençoe você nessa noite. Hoje eu queria ler com vocês 2 de Timóteo, capítulo 4. Na Bíblia que eu estou lendo aqui, o tema é Prega a Palavra com Sabedoria. O verso 1 em diante diz assim: Eu te encorajo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal mediante seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmo, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, sê equilibrado em tudo, suporta o sofrimento, faz a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Paulo aqui falando com Timóteo, né, o seu filho amado, sobre a necessidade de falar da palavra. Bom, a gente de vez em quando dá uma mencionada nisso, né, no perigo que é esse evangelho sem a Bíblia, né, um cristianismo sem Cristo e o evangelho sem a Bíblia Sagrada. Eu acho que isso é um desastre total, né, e vejo que até aquilo que a Bíblia vai chamar de ministros da iniquidade, da mentira, né, da injustiça. Então, qual é o problema aqui, né? Se você pegar Paulo, ele está falando de um monte de coisa, ele vai dar o conselho de Timóteo, né, de manter atenta à palavra. É um cuidado que Paulo teve com todas as igrejas. Pegamos Coríntios, estudamos isso. Falamos do amor do Pai, falamos dos discípulos de Jesus que devem negar a si mesmo. E aí então, Timóteo é encorajado aqui a fazer o quê? Olha a forma em que Paulo vai falar com Timóteo. Porque ele diz assim, ó, eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por ocasião da sua manifestação pessoal mediante seu reino. Então, Paulo está fazendo um apelo em nome de Deus e em nome de Jesus. Qual é o apelo? Prega a palavra, insiste a tempo e a fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Então vamos lá. Há pouco nós tivemos um estudo que a gente estava falando justamente sobre isso, né? O que a palavra diz e os achismos que a gente pode ter. Então, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Só que, por que Paulo, né, vamos esclarecer primeiro os motivos, depois nós vamos à exortação. Por que Paulo está dando esse conselho a Timóteo? Ele vai dizer assim, ó, vai chegar tempo em que não suportarão o santo ensino, ou não suportarão ouvir a verdade. Ao contrário, sentindo coceiras no ouvido, tendo comichão nos ouvidos, se reunirão mestres para si mesmo, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Mas tu, porém, e aí a gente medita nisso depois. Veja que Paulo está dizendo assim, ó Timóteo, vai ser difícil. Por que vai ser difícil? Porque as pessoas, vai chegar um tempo em que as pessoas, elas não vão querer o santo ensino. E porque elas não suportam isso, elas vão juntar mestres que vão ensinar o que elas querem, cara. Entendeu? E o que é mais fácil para alguém que quer ter uma igreja cheia? Ensinar a verdade ou ensinar algo que seja confortável? O que as pessoas querem hoje do evangelho? Algo que seja confortável ou algo que confronte ela na sua realidade de vida? E aí eu vou pedir liberdade a você para dar a minha opinião pessoal. Para mim, a pior catástrofe da igreja chama-se simpatizantes do evangelho. O que são os simpatizantes do evangelho? São pessoas que, da hora, a igreja em culto,
sacada, rapaz, que coisa, hein? Ó, aquele pregador lá, belezinha, belezinha, belezinha. São pessoas que vão para a igreja, entram e saem, e o evangelho para eles, ó, serve de nada. Eles gravam algum chavão, né? Ó, só estará por cima, o Senhor é meu pastor, né? Deus é comigo, já fizeram Deus até de chão aí nessas brincadeiras. E a gente vai vendo isso daí, sabe? Deus manda dizer, só que as pessoas não sentem o peso da palavra. Elas pouco se importam com a palavra, são simpatizantes. Eles querem os evangélicos por perto para usar como amuleto, não é? Então, nós temos na região 3 profetas que oram e que Deus manifesta o poder e as pessoas são curadas. Então, quando eu tiver uma dor de barriga, eu procuro eles. Mas você vai aceitar Jesus? Não. É só a hora que eu precisar, estalo o dedo, esfrega a lâmpada, xeriguidum e pronto, já era, não é? E é isso que as pessoas muitas vezes têm visto a igreja, dessa forma. Que nós vamos para a igreja, mas não precisa mudar nada. Vem como tá, fica do jeitinho, vai indo, esquece negócio, doutrina, use costume, esquece. Mas veja que Paulo, ele diz assim, ó, essas pessoas recusam a ouvir, voltando para Mitos. Elas realmente não querem nada de Deus. Vamos pegar o seguinte, é o tipo de pessoa que está lá na igreja, né? E eu acho que isso serve muito para os pastores que vão, né, cuidar do seu rebanho, porque você tem que conhecer o estado do seu verde, você tem que saber se não tem bode no meio do seu rebanho também. Que é o tipo de pessoa assim, ela está na igreja, para ela 1000 maravilhas, não é? Ela dá o dízimo, ela participa do conjunto, ela até trabalha na obra, é uma pessoa que oferta, é uma pessoa voluntária, mas quando diz assim, irmã, ô irmão, você precisa tomar uma posição mediante uma saída do seu problema, ele foge, né? Quando confrontado do que é melhor para ele, a vida que ele leva, uma vida nova com Jesus, ele recua, né? Se você deixar ele ficar na igreja de qualquer forma, ele fica, não tem problema, passa o resto da vida lá. Mas se você falar assim, ó, irmão, para andar com Cristo, tem que seguir a Bíblia, e a Bíblia diz, aí ele pula fora. Que é um número muito grande de evangélicos, irmãos, não se assuste não. E eu não estou aqui atacando ninguém, não tenho nem a intenção disso, né? Escapa por tua vida. Mas a verdade é essa. E a verdade é que isso já vem há algum tempo acontecendo, né? Que tem alguns lugares que não querem confrontar os seus membros. Por quê? Porque num confronto eu perco o membro. E no confronto esse membro deixa de dizimar e deixa de ofertar. E para mim o que importa é o dízimo e a oferta, não a alma dele. A alma dele eu quero que vá para o inferno. Isso é a visão que alguém tem. Porque se eu não corrijo, se eu não ensino a verdade, eu não estou preocupado com a alma dele. Não estou preocupado com a salvação dele. Pastor que se preocupa com salvação é pastor que ensina a verdade. É pastor que fala a verdade. Se você está numa igreja e seu pastor não ensina a verdade para você, se ele não te leva a refletir sobre as suas atitudes à luz da palavra de Deus, te aconselho a fazer uma oração séria e conversar com Deus, que talvez você esteja no lugar errado, né? Sei lá. Então, a gente precisa disso, da palavra. E a gente tem que parar para entender que não dá para negar isso aqui. Que Paulo avisou, porque isso vai acontecer. É uma realidade hoje. E vai acontecer. E cada vez mais. Mas já vista o crescimento dos movimentos evangélicos aqui, agora, antes os desengrejados eram pessoas que saíam da igreja. Hoje os desengrejados são pessoas que não querem mesmo a igreja, mas querem ser cristão, não é? E querem fazer tudo do jeito que eles quiserem. E aí aquilo que era para ser único, aquilo que era para ser uma visão só, uma palavra só, uma inconformidade, isso vira uma ramificação enorme, que não tem nem controle, né, de quantas ramificações tem do evangelho hoje.
E Paulo vai dizer que não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é uma só verdade, um só Espírito, um só Deus, um só batismo. Falar em todos uma mesma coisa. Essas ramificações não provêm de Deus, né? Apenas um evangelho é verdadeiro. O evangelho concorde com a palavra de Deus. E aí então, essas pessoas não vão. Mas no verso 5, Paulo fala para Timóteo assim, ó, tu, no entanto, seja equilibrado. Suporta o sofrimento, faz a obra de um evangelista e cumpre o ministério. Qual era o ministério de Timóteo? Pregar a palavra, ensinar a verdade, lutar pela verdade. Se você pegar toda a carta de Timóteo, Paulo vai falar muito sobre essa questão da palavra de Deus, seja em 1 Timóteo, seja em 2 Timóteo, a preocupação de que a igreja possa ver ali o evangelho verdadeiro. Paulo vai dizer que esse evangelho que ele ensinou a Timóteo, aquelas coisas que ele viu em Paulo. Então, quer dizer, a gente precisa falar da verdade. E a verdade é, e agora que o negócio fica bonito, né? Fica glorioso, a verdade é que nem todo lugar está ensinando a verdade. Se existe uma só verdade, se existe um só Deus, um só Espírito, não é? Uma só fé, tem lugar que não é de Deus, cara. Ah, mas toda a igreja é de Deus. Não. Não posso dizer isso. A igreja de Jesus, o Cristo, é a igreja que obedece à Bíblia. Ah, mas é que a igreja, Alexandre, a igreja sou eu. Não, a igreja é múltiplo. Você sozinho é só você. Não é? Esse negócio não existe. O negócio de igreja sou eu. Eu sou igreja se eu estiver com a igreja. Se eu estiver sozinho, eu sou só eu. A mão é parte do corpo enquanto ela estiver aqui. Se cortar é só uma mão decapitada e pronto, vai apodrecer e acabou a história. Né? O máximo que eu posso fazer é embalsamar, mas vai ficar lá imóvel fora do corpo. Então, a igreja somos nós quando nós nos reunimos, quando nós temos comunhão uns com os outros, quando nós amamos uns aos outros. Isso é igreja. Se essas coisas não acontecem, se a briga, divisões, contendas, essas coisas não provêm da igreja de Cristo. A gente precisa resolver isso se a gente quiser virar. Ainda dá tempo, mas o tempo está se acabando, não é? Então o que a gente precisa? A gente precisa começar a olhar as coisas com mais lucidez. E aí eu vou falar uma coisa aqui, que eu acho que você pode se escandalizar ou não, mas eu queria que antes de tomar qualquer posição diante do que eu vou falar, você lesse a Bíblia, tá? Eu aceito qualquer crítica, eu aceito qualquer comentário. Se eu tiver errado, eu venho aqui publicamente de pedir perdão, né? Se você me provar que eu cometi um erro no que eu falei, eu venho publicamente pedir perdão e eu não tenho problema com isso, até porque nunca quis ser o dono da verdade. Eu sou um aprendiz, eu sou alguém que gosta de ler a Bíblia, né? E que estou num papel de tolo aqui, achando que sabe alguma coisa, né? Mas na verdade sem saber muito. Mas aí eu quero que você pense no seguinte: se nós quisermos realmente ser a igreja de Cristo, a primeira coisa que nós precisamos fazer é admitir que nós não somos, né? Por conta da divisão, por conta das muitas coisas. E aí, qual é o problema maior dessa situação? É o muro, não é? É o muro que é o problema maior dessas coisas ruins que estão acontecendo. Porque se a maior vergonha para a igreja são os simpatizantes, aqueles que vão para a igreja, que não tomam posicionamento porque a palavra não mexe com eles, não é? É gostoso ir para o culto de vez em quando, ouço uma palavra legal, cara, dá um up assim, sabe? Ah, eu saí tão bem de lá, mas aí eu vou viver minha vida e Jesus que fique no céu, se ele quiser, se não quiser também vá para qualquer lugar, entendeu? Então, esse tipo de pessoa é a maior vergonha da igreja atual, simpatizante, porque ou queriam bem, ou tomariam uma posição para ser cristão, aceitar Jesus e ser cristão, odiaria a gente. Essa igreja amiga do mundo me assusta, me aterroriza, na verdade, né? Essa igreja amiguinha de quem não quer nada com Cristo. Isso me dói a alma, isso é um pesadelo para mim. Só que o muro é o grande problema. Por quê? Porque às vezes nós estamos em cima do muro. A gente não tem um posicionamento. A gente não toma uma decisão, não é? É uma frase que eu aprendi
assim, de uma forma, vou dizer ruim para mim, né? Mas é uma frase que eu ouvi muito, que é o tá bom, mas tá ruim. Não, tá ruim, mas tá bom. Parece coisa de, sei lá, né? Insano. Sei lá, como é que tá ruim, mas tá bom? Ou tá ruim ou tá bom. São coisas, né? Tão diferentes. Ruim, bom. Acho que óleo e água não se combinam. Mas a gente tá levando isso. Então eu sou pastor. Vamos supor que eu tivesse ali uma congregação, certo? Então eu não sou o presidente do onde eu congrego e também não sou dirigente da congregação que estou. Eu sou apenas um cooperador do evangelho lá. Mas vamos supor o seguinte, que eu fosse pastor presidente de uma igreja. E aí eu percebo que alguma coisa está errada na igreja. E eu não tenho coragem de tomar uma decisão do que fazer. Não é? Por vários motivos. Mas eu não tenho coragem de tomar uma decisão. Por isso que Paulo está falando aqui. Ó, Timóteo, em nome de Deus, em nome de Jesus, que vai julgar, você vai ser responsável pelo que Deus te deu. Se você não cumprir o seu ministério, se você não for um homem prudente, se você não for alguém que cumpra com aquilo que a sua responsabilidade determina, você vai sofrer, você vai ser julgado por isso. E prega a palavra, aconselha, repreende e encoraja, não é? Então, eu sou o pastor presidente e o Joaquim, bom, Joaquim é o nome real, né? Vamos pegar um nome fictício aqui. O segurança é uma profissão, mas aí tem milhares de segurança por aí. O segurança, ele é o tipo de cara que não quer nada com Cristo. Ele não quer mudar de vida. Ele é trambiqueiro, ele faz negócios corruptos, ele tem um leque, né, de envolvimento com o submundo do crime, da marginalidade. Ele é envolvido com política e ele não quer Jesus. Mas ele gosta de vir na igreja, ele gosta de ver o grupo lá cantar, ele até gosta da ministração que eu faço. Quando ele sabe que eu vou pregar, ele vem. E como ele faz todas essas falcatruas, ele tem muito dinheiro, cara, muito dinheiro. Então quando ele vem é 5 mil, 6 mil de oferta, de dízimo, ele ajuda. Se eu precisar para fazer alguma coisa na igreja, o ímpio me ajuda. Eu aceito o dinheiro do ímpio, não é? Mesmo sem falar nada, eu até digo, Deus abençoe, Deus vai te prosperar, não é verdade? Porque se eu falar que Deus quer que ele se converta, ele para de dar esse dinheiro para mim, não é? E aí eu falo para ele, não, gostou da pregação? Gostei. E aí vai aceitar Jesus? Não, então, mas bem-vindo. Mas o bem-vindo não é porque eu estou preocupado com a alma dele, eu não estou preocupado com a salvação dele. O bem-vindo é porque eu gosto do dinheiro que ele me traz, entendeu? E fora o dinheiro que ele traz para a igreja, ele é um amigo particular que de vez em quando, ó, pega um pacotinho lá e manda para mim, ó, pastor, isso aqui é para você continuar na obra. Deus é contigo, varão. E eu não tomo uma posição, dizer para ele, ó, por mais que você me ajude, eu preciso dizer uma coisa para você. Deus não quer o seu dinheiro e Deus não quer que eu aceite o seu dinheiro se você não se converter. Não parar dessas falcatruas que você anda fazendo. Não é? Pois é, então. Mas eu fico em cima do muro. As pessoas vêm para a igreja e eu quero ter alguma coisa que segure elas. Mas se eu falar a verdade, acontece aquilo que aconteceu com Jesus. As pessoas vão sair. E meu ministério não vai ser 300 mil pessoas em cada culto. Meu ministério vai ser pequeno, talvez 12, como ficou de Jesus, né? A multidão foi embora, ficou 12. Olha só. E o que eu vou fazer com 12 pessoas na igreja? Como é que eu pago aluguel? Como é que eu invisto? E se eu for um obreiro que vivo da obra, como é que eu vou viver com 12 pessoas? Dizimista? E ainda são assalariados? Ganham salário mínimo? Como é que eu posso viver? Então é melhor eu não ter um discurso duro. Então é melhor eu não falar a verdade. Que eu não posso servir a dois senhores. Não é? Por exemplo, eu não posso dar na minha igreja, no culto de doutrina, para as igrejas que têm, louvado seja você que tem
no culto de doutrina, e algumas igrejas doutrina todos os cultos, né, que são cultos de ensinamentos, e doutrina quer dizer ensinamentos. Mas eu não posso dizer o seguinte, né, que você que prioriza o seu trabalho, ao invés, e eu vou colocar Deus, não vou colocar a obra de Deus, tá? Vou colocar Deus, então, na verdade, você tá fora. Porque você não colocou Deus no lugar que é dele. E se ele não estiver no lugar dele, ele não aceita outro lugar, não é? Nós somos humanos, compassivos, hipócritas. Então, se eu não estiver numa posição que eu fui chamado, tá tudo bem. Mas Deus não. Deus, ele quer o primeiro lugar da nossa vida. Tanto é que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se você não tem isso, desculpa, não cumpriu o primeiro mandamento. Ah, mas nós somos salvos pela graça. Tá, que graça que é essa que não tem Deus? Graça de quem? Eu posso falar para você que tá tudo bem, mas eu vou estar mentindo. E você não vai para o céu. Não vai. Então o problema desse muro é difícil. E tem um outro elemento que me leva a ficar em cima do muro. É a minha preguiça. Porque estudar a Bíblia é complicado, gente, né? Alguém já disse que a Bíblia é o livro de cabeceira dele. Começa a ler, dá um sono. E bastante crente que eu já conversei diz que é verdade. Diz que se você começar a ler a Bíblia, os olhos pesam, o raciocínio não vem, some, né? Já falei para muita gente ler a Bíblia andando, fazer como o irmão lá, né, que decidiu ter um horário para estudar a Bíblia, só que ele acordou, pôs o relógio para despertar, e aí despertou, ele travou e continuou dormindo. Mas não desistiu. No segundo dia ele foi lá, colocou o relógio para despertar, o despertador tocou, ele foi lá, travou e dormiu de novo. No terceiro dia ele queria mesmo ler a Bíblia, ter comunhão com Deus, ele pegou a Bíblia, encheu a banheira de água, pegou um secador de cabelo, segurou numa mão, ligado na tomada, pegou a Bíblia, abriu e disse assim: corpo, se você dormir, você vai cair na água e nós vamos morrer. Às vezes tem que ser radical. Às vezes nós precisamos. É claro que a gente não precisa fazer tolices. Mas quando a gente quer, a gente realmente consegue, irmãos. Então, às vezes eu tenho preguiça de ler Bíblia. Às vezes eu tenho preguiça de meditar. Porque ler é uma coisa, meditar é outra. É eu pensar várias vezes. É eu olhar para a palavra de Deus e ficar aqui não só preso a um texto, né? É eu pensar em todo o contexto dele, eu refletir por que Paulo escreveu isso para Timóteo, porque Timóteo já era um homem que pregava a palavra de Deus. Paulo deu até algumas responsabilidades para ele. Por que a necessidade de exortar agora? Por que Paulo manda? Então é pensar na palavra. Às vezes eu prefiro pensar em outras coisas do que na palavra, não é? Então eu, como pastor, eu vou ter uma igreja como eu, meia boca. Porque é eu quem tenho que tomar uma decisão, irmãos. É eu que tenho que ensinar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo, não é? E aí a palavra de Deus, ela nos ensina algumas coisas. Por exemplo, eu não posso pegar um texto bíblico para justificar a minha covardia, não é? Porque quando a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente percebe que o pregador, o mensageiro do evangelho, às vezes ele tem que ter autoridade, como Jesus teve, né? Jesus disse para algumas pessoas, por exemplo, quando o jovem chegou lá, o jovem era uma pessoa boa, mas chegou até Jesus, bom mestre. Pelo jeito dele falar, Jesus percebeu que era uma lisonja, né? Não havia sinceridade na palavra. Quando ele pergunta o que eu preciso fazer, é que na verdade ele já achava que era salvo, ele já achava que estava fazendo muito, porque quando Jesus começa a falar, e eu não sei se você lembra dessa passagem, né, do jovem rico, Jesus fala das coisas que é humana, dos mandamentos humanos, e ele tá beleza, ele diz assim: essas coisas eu faço desde que eu sou pequeno. Mas quando Jesus fala dos mandamentos relacionados a Deus, que é, ó, pega a sua riqueza,
e divide com os pobres, e o coração dele está na riqueza, não em Deus, então para ele é muito abrir mão da riqueza. E ele vai embora triste. Não é? Não precisa ser muito gênio para entender isso. Mas quando de nós estamos fazendo isso? Quanto de nós que o emprego é mais importante do que seguir a Deus? É que nós idolatramos filhos, às vezes, mais do que adoramos a Deus. Que nós estamos atrás do dinheiro mais do que nós necessitamos de Deus. Quantos de nós estamos assim? E quantos de nós estão na igreja assim e que o pastor não corrigiu ainda? E que o pastor não teve coragem de sentar com vocês assim, ó, se for assim, tá difícil de entrar ainda. Lá no reino, lá não vai não. Tem que mudar. E aí a gente percebe algumas coisas, principalmente quando esses homens que se acham no direito de falar da igreja evangélica, porque um dia fizeram parte e viram erros nela, e eu sempre digo que a gente vai errar porque nós somos uma sociedade humana, não é? Não somos perfeitos ainda, e qualquer igreja pode correr o erro de ter uma vez alguém falando alguma coisa errada ou agindo de uma forma errada, porque somos humanos, tá? Enquanto nós estivermos na terra, somos suscetíveis a erro. E aí o que acontece? Que falam mal, que criticam todas essas coisas, precisam entender o seguinte, que vocês também escolheram não ir para o caminho do céu, né? Porque na verdade, se nós não estivermos firmados nesse ensinamento, se nós não tivermos coragem para dizer que o que vocês estão fazendo é ruim, nós também não vamos. Então, prega a palavra. A palavra deve ser a razão de viver. Bíblia, tá bom? Ela é a verdade. Só que existe texto difícil. Existe texto difícil. Então eu dou um conselho para você. Não seja autodidata. Não seja. Se você for autodidata, você corre um grande risco de ser enganado. Pelo diabo, é claro. Não é? Deus não vai enganar você. Mas pelo diabo. Por quê? Porque se você é autodidata, já mostra que o seu espírito tem uma relutância com a comunhão. Não é? Tem uma relutância com a comunhão. Porque o autodidata é aquela pessoa que é independente, faz tudo sozinho. Até estudar, ele estuda sozinho. Não é? Então é perigoso. Não seja autodidata. Estude a palavra com pessoas, que é o mais correto. De preferência com o seu pastor. Não é? Ah, mas meu pastor não gosta. Chama ele, convida ele. E se ele realmente não liga para a palavra, é aquela situação. Sai da igreja e ora para Deus preparar um lugar para você. Porque se o pastor não gosta da palavra, ele gosta do quê? Todo pastor tem que gostar da palavra. É requisito básico para ser pastor. Não é? Gostar da palavra. Qualquer obreiro, na verdade, qualquer cargo dentro da igreja, a pessoa precisa gostar da palavra. Porque precisa ensinar, precisa corrigir, precisa exortar. Se não gosta da palavra, fica difícil. Então o que acontece? Ore, leia a palavra, guarde a palavra, estude a palavra. Não seja autodidata. Procure boas pessoas. Pessoas que sejam maleáveis. Não é? Porque o inflexível também não tem muito do Espírito de Deus. Porque quando a gente acha que a gente está certo em tudo, e isso é um mal de qualquer pessoa que aprende 3 versículos da Bíblia, achar que sabe tudo, e se ora então, acha que é o predileto de Jesus, que Jesus fala com ele e não precisa ouvir mais ninguém, então ele só joga para fora as verdades, ele nunca aceita um posicionamento de ninguém, ele só joga a verdade dele, só ele sabe. Lembra de Pedro? Sabe mais do que todo mundo, é mais do que todo mundo. Então a gente tem que procurar pessoas que sejam também maleáveis para estudar a palavra de Deus. Um conselho perigoso, não é? Perigoso, mas que eu acho de muita importância é você ouvir os contrários, não é? Os contrários. Por quê? Porque quem fala sempre a mesma língua que eu não tem muito a acrescentar. O contrário vai me fazer refletir. Então vamos lá, vamos pegar um texto básico. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não, Deus não deu o Filho para todo mundo, não é?
O Filho é só para aqueles que aceitam Jesus. Então todo mundo está errado na Bíblia. Deus não poderia ter colocado isso. É um erro de tradução, é um erro de linguagem. Na verdade, Deus não fez todo mundo. Deus nem ama o mundo assim. Deus só ama aqueles que o amam e o que de madrugada busca. Então, a gente precisa ouvir o oposto, que tem opinião diferente, não para aceitar a opinião dele de bate-pronto, mas para pelo menos refletir. Poxa, ele viu uma coisa que eu não vi na Bíblia, né? Deixa eu ver se realmente é isso que ele está falando. Vamos ver se confere mesmo isso, né? E eu até aprendi isso. Eu vou ler aqui. Deixa eu ver. Espero que essa tradução seja parecida com a que eu vi no dia. 1 Coríntios capítulo 11. Vamos ver o término desse capítulo para a gente poder ver. Que tem coisas que são muito interessantes, simples às vezes, né? E que a gente não percebe. 11. Ó, verso 16. Contudo, se alguém deseja fazer desse assunto uma polêmica, nós não temos esse procedimento nem a Igreja de Deus. Que Paulo está falando do assunto virar polêmica, né? Se alguém quiser ser contencioso, na linguagem mais clássica da Bíblia, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Não é tais costumes, não é? É o tal costume. Que costume? De criar polêmica, de ser contencioso, não é? Então, mas se você quiser, nós não temos tais costumes. Bom, Paulo não está falando tais costumes, está falando tal, certo? Então, não é disso que Paulo está falando. Mas eu ouvi isso de quem? De quem tinha uma posição diferente da minha. E isso me ajudou ao recorrer à Bíblia para ver quem dos dois estava certo. Porque não existe duas verdades, irmão. Não existe. A verdade é uma só. Para nós evangélicos, a verdade é a Bíblia. Mas a Bíblia, ela tem que ser entendida claramente. Não se pode ter duas interpretações da Bíblia. É errado isso. Mas cada um entende a Bíblia do seu jeito. Não. Não, se você está entendendo a Bíblia do seu jeito, é porque você não entendeu o jeito de Deus. Só existe o jeito de Deus entender a Bíblia. Não existe outro. Então, por isso que a gente precisa ouvir os contrários. Por quê? Porque eu preciso pegar isso que ele é contra mim. Por exemplo, nós podemos ou não usar barba. O que a Bíblia diz? Vamos examinar. Eu não queria usar barba porque minha barba não cresce. Também não sei se eu ia querer, porque 51 anos sem barba na cara, eu não sei se um dia eu me adaptaria a isso. Mas pode ou não usar barba? Não é? Já foi temas de doutrinas de igreja, né? Que os obreiros não poderiam usar barba. Cavanhaque, chapéu, sei lá, tantas coisas que já houve dentro da igreja. Pode ser ou não pode fazer tatuagem? Algumas igrejas liberam, outras igrejas não. O que a Bíblia diz sobre isso? Aí eu tenho esse posicionamento, mas alguém tem um posicionamento diferente. Então vamos ouvir, não para que eu aceite, mas para que ele me dê as bases dele para me refletir. E se a base dele estiver certa, aí eu aceito, não é? Aí eu vou ter que concordar com ele, porque aí também não adianta eu teimar. Porque o problema das pessoas, às vezes, ao falar da Bíblia é esse. É que eu aprendi de um jeito e eu travei esse conhecimento e eu não consigo, eu não quero saber se alguém fala diferente, se alguém tem outra visão. Eu estou limitado a isso aqui, ó, isso aqui. Na verdade, não é. A Bíblia é um livro vasto de conhecimento e de sabedoria, e que a gente precisa ter essa liberdade de querer crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu também preciso ouvir os contrários. Mas eu preciso também, não é? Quando eu ler a Bíblia, quando eu pensar na Bíblia, que eu acho que essa é a questão principal. Entender Jesus. Eu tenho uma leve desconfiança, e eu corro o risco de estar muito errado, mas eu tenho uma leve desconfiança que alguns pregadores que eu ouço por aí não conhecem Jesus. Porque eles falam de um Jesus tão estranho, um Jesus permissivo, um Jesus injusto, não é? Que faz as coisas com injustiça para dar privilégio aos filhos dele, aos seguidores dele.
eu tenho uma dificuldade tão grande de acreditar num Deus que pratica injustiça. Eu tenho tanta dificuldade de acreditar que o meu Jesus, que o Jesus da Bíblia pratique a injustiça, a iniquidade, que eu vejo esses pregadores falando e penso assim, não é do mesmo Deus que ele está falando. Não é o mesmo evangelho. E isso só acontece porque eles não conhecem o caráter de Jesus. Não conhecem a conduta de Jesus, né? A personalidade de Jesus. Que isso faz toda a diferença. Porque quando você lê a Bíblia e você conhece Jesus, você entende o que ele faz, não é? Vamos supor, vamos pegar uma obra, né? Uma obra, vamos pegar aí, nós vamos construir um prédio, não é? Então você entende de carpintaria, o outro de alvenaria, eu vou fazer a parte elétrica e alguém vai fazer a parte de rede, essas coisas todas. E às vezes eu da elétrica, eu vejo o cara fazendo alvenaria, ou fazendo lá, né, a parte da carpintaria, eu digo que isso não dá certo. Mas se é alguém que eu conheço, por mais louco que pareça ser, eu falo, tá certinho, o cara sabe como é que faz, né? Ele é especialista nisso. E se alguém me dizer assim, ó, aquele cara falou isso por conta disso, né? Como a serpente disse para ela, falou, Deus está mentindo, está te enganando. Se ela conhecesse o caráter de Deus, aí ela não duvidaria da palavra de Deus, duvidaria da serpente e da loucura de estar conversando com a serpente, mas não duvidaria da palavra de Deus, porque ela conheceria o caráter. Que Adão não duvidou do caráter de Deus, não é? Foi Eva que foi enganada. Então nós precisamos conhecer Jesus. Há uma canção, né? Eu quero conhecer Jesus. Nós precisamos. Porque não existe cristianismo sem Cristo e evangelho sem Bíblia Sagrada. Então pregue a palavra. Você que é pregador, você que é ministro, aprenda a palavra, não é? Estude. Ouça pessoas contrárias, ouça opinião diferente, não é? Você não precisa estar certo de tudo. E quando você achar que está certo de tudo, duvide de você, não é? Os grandes sábios é que fala isso, não sou eu. Então a gente precisa ter essa simplicidade. Mas a palavra é tudo. Para terminar e a gente acabar com o assunto, vou falar uma coisa para você. Só aceite o Evangelho de Jesus, o Cristo, se for baseado na Bíblia. Tá? Na palavra. Se o Evangelho que você segue tem teorias que anulam a palavra, esquece. Se a igreja que você frequenta não ensina o Evangelho como regra básica da vida, se aceita negociata, se aceita cláusulas em aberto, sai dela. Escapa-te por tua vida. Não é? E não se rebele contra o seu pastor. Não estou falando disso. Mas se você percebe que não há um interesse de que a verdade seja estabelecida, escapa-te por tua vida. E ora a Deus. Deus vai te levar a um lugar onde você possa crescer e frutificar frutos dignos de arrependimento. Evangelho, solo da Bíblia. E esses contadores de história, sinto muito. Não é? Não vou te pedir perdão. Vou pedir que você tome cuidado. Tome cuidado. Porque com Deus não se brinca. Não é? Tome cuidado quando você vem com as suas fábulas, com as suas historinhas orientais. A Bíblia é a verdade. Para nós evangélicos. Se você não é evangélico, você pode aceitar o que você quiser, né? Mas eu te aconselharia também a ler a Bíblia e se converter, não é? Meu conselho, não é uma ordem. E também não estou te julgando, mas para nós evangélicos, a Bíblia é a razão de ser, é a razão de viver. E os grandes erros que nós cometemos é porque nós esquecemos a palavra. Nós não praticamos a palavra como devíamos. E isso tem gerado muitos problemas para nós, para nossa família e para a sociedade. Quero pedir que você ore por nós em nome de Jesus, para que a gente consiga pregar a palavra a tempo e fora de tempo, para que a gente possa ser sóbrio no nosso ensinamento, para que a gente possa ensinar um evangelho que conduza as pessoas ao céu. Mas para isso, esse evangelho tem que mexer com o seu cérebro, tem que confrontar as suas atitudes diárias. Você não pode dizer, eu sou rebelde, mas eu vou para o céu, porque você não vai. Você não pode dizer assim, eu não obedeço, mas eu vou ser salvo porque Deus é amor, porque isso é mentira, é engano.
tem que obedecer. Ah, mas a salvação não é pela graça? É, a graça testifica que ela é boa e santa. A graça me faz obedecer a palavra de Deus, que eu não consigo sozinho. Mas quando eu tenho graça, então fica fácil, não é? Porque a graça vai me levar a ser diferente do que o ser humano que a gente chama de comum, de gentil, né? Aquele que não quer viver com Deus. Então a salvação é pela graça, mas a graça me leva a olhar para a palavra, e aí a gente pode pegar um dia que eu estude sobre isso para que a gente possa crescer junto nessa parte da graça. Bíblia e oração, para quem quer ser mais santo. Que Deus te abençoe e tenha uma boa noite de sono. Reflita sobre sua vida, reflita sobre a palavra de Deus. Tem dificuldade com alguma coisa? Procure o seu pastor. A primeira pessoa, quando você tiver uma dúvida bíblica, que você deve buscar é o seu pastor. Sempre digo isso. Seu pastor está aqui para cuidar de você. Qualquer dúvida, recorra a ele. Se você ouviu qualquer coisa que é contrária aos ensinamentos da sua igreja, tire dúvida com seu pastor. Não fermente isso. Procure o seu pastor diretamente e converse com ele para que ele te esclareça. Se você achar que o seu pastor está errado, aí você ora a Deus. Mas se não, acate. Fidelidade ao pastor, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ontem eu vi a nossa irmã Dalzeni e ela estava falando isso no culto que nós estávamos, que a ovelha, ela ouve a voz do pastor, e mesmo que o caminho seja perigoso, ela não tem medo, porque ela é uma ovelha e ela ouve a voz do pastor e sabe que o pastor vai conduzir ela para o caminho seguro. Então, se você tem um pastor, ouça a voz do seu pastor antes de dar ouvido àquilo que vem de fora da sua igreja, ok? Deus abençoe, uma boa noite, até amanhã às 22h30, se Deus assim nos permitir.